Você só gosta de futebol porque o passado existe. Eu falei essa frase num vídeo em que defendi a história de Pelé. Ele está aqui no canal 20 Santos, pode ficar à vontade para procurar. Essa frase foi bastante elogiada por pessoas nos comentários, tal como o vídeo. Pode não ser um sucesso de audiência, mas quem viu, gostou. É uma defesa ao Pelé, não que ele precise, mas foi naquelas épocas que ressurgem toda hora e que comentaristas famosos falam: o Pelé não tem 1000 gols, o Messi é melhor, o Cristiano Ronaldo, blá blá blá. Enfim, bobagens como essa, que eu me senti à vontade para, entre aspas, rebater por aqui. Quando eu falei isso, eu quis dizer que você hoje que está me assistindo aqui porque gosta de futebol, não gostaria do futebol se as histórias do passado não existissem. Dificilmente eu, você e todo mundo aqui seria santista se o Santos não tivesse sido o melhor time da história do futebol brasileiro na era Pelé. Só que o Pelé, o Pepe, o Dorval, o Coutinho, o Mengava, o Seu Zito, o Gilmar, eles não entravam em campo sozinhos. Eles tinham um técnico. Este técnico é Lula. Luiz Alonso Pérez, técnico do Santos entre 56 e 66. Aliás, 54 e 66, perdão. O Lula, ele sempre foi esquecido. Tem uma matéria do Globo Esporte que eu pesquisei antes desse vídeo, em que um dos filhos dele fala como ele é esquecido dentro do Santos, como ele é esquecido por todo mundo fora do Santos. Mesmo as homenagens do Santos no memorial são muito poucas e pequenas ao tamanho dele. É o técnico que comandou o Pelé e companhia, que ganhou simplesmente, vamos lá, eu vou abrir a página aqui de títulos do Lula, só os principais. 2 mundiais, 2 Libertadores, 5 brasileiros, 4 torneios em São Paulo, lembrando que o São Paulo naquela época basicamente reunia todo mundo que era bom no Brasil. E 8 campeonatos paulistas, além de todos os títulos extras que o Santos jogava mundo afora, todas as vitórias em amistosos históricos, enfim. E aí, na terça-feira dessa semana, o Globoesporte.com, o ge.com, divulgou uma pesquisa cuja matéria, para contar o resultado, tinha o seguinte título: Tele Santana é eleito o maior técnico da história do futebol brasileiro. Mais de 100 técnicos do Brasil votaram nos seus 3 favoritos, nos supostamente 3 melhores técnicos. E o Lula, que é o maior técnico, ou foi o técnico do maior time brasileiro de todos os tempos, que ganhou tudo isso, foi o primeiro bicampeão do mundo, como o Tele foi depois. Foi o primeiro bicampeão da América, como o Tele foi depois. Ficou só em 22º entre os 40 que receberam menos um voto. E piora, porque o Lula só recebeu um voto, que foi do Maurício Cupertino, que jogou no Santos, é de Santos, se eu não estou enganado, e depois virou técnico e tal. O Tele ficou em primeiro, Zagallo em segundo, Felipão, Vanderlei Luxemburgo e Parreira completaram o top 5. Para completar o top 10, Enio Andrade, Tite, Rubens Minelli, Abel Braga e Cláudio Coutinho. O Oswaldo Brandão, que treinou o Corinthians mais ou menos na mesma época que o Lula treinou o Santos, é o 11º. E o Lula ficou só em 22º. Eu sei que vídeos de história, geralmente o pessoal deixa meio de lado, mas isso me revoltou. O Lula é um cara que não só colocava o Pelé em campo e falava, vai lá e joga. Ele resolvia. Ele mudava taticamente o time. Os meus 2 convidados que vão entrar em instantes contam como na final contra o Benfica, no nosso primeiro título mundial, como na final contra o Milan, no segundo título mundial, ele fez mudanças na equipe do Santos que fizeram o Santos ganhar. O Lula não tacava colete pro alto e falava, reza aí, joga aí. Isso é mentira. Mas a lenda ficou tão forte que numa votação dessa, o técnico do maior time da história do país foi basicamente ignorado, só com um voto. Muito bem. Para defender, e mais do que isso, para explicar por que o Lula é tão menosprezado, até pelos seus companheiros de profissão, mas por todo mundo que acompanha o futebol brasileiro, eu convidei 2 especialistas nisso. Fernando Campos Ribeiro, Vinícius Cabral. Eles são donos do podcast Amigos do Urbano, que é o melhor podcast sobre o Santos que temos por aí. Não é porque eu os convidei. Eu os convidei porque eu considero eles melhores. E eles falam de história do Santos, para não deixar essa história, que muita gente tenta matar, morrer. Lá no podcast, que inclusive eu já participei, se não me engano 2 vezes, as histórias estão vivas. História é muito importante, porque sem o passado você não gostaria do futebol como ele é hoje. Isso é um fato. O Vinícius e o Fernando vão explicar pra gente por que é menosprezado, vão explicar os destaques da carreira do Lula. E você, se quiser aprender, sinta-se à vontade. Ficou bem legal o vídeo que eles gravaram juntos. Recomendo Amigos do Urbano, tá aqui, pelo menos o link do Spotify tá aqui embaixo. Você pode procurar no seu agregador de podcasts, como falam, favorito. Tem o Instagram deles também, vou botar aqui embaixo.
E tem o fato que o Fernando escreveu o livro, a biografia do Lula, que se chama Lula, o Campeão Esquecido. Eles mesmos vão falar no vídeo que hoje você não consegue encontrar para vender, mas se você der uma chavecada no Fernando, talvez você arranje outro método para comprar. Vale a pena. Eu, inclusive, preciso do livro, que acabou antes de eu conseguir comprar. O livro se chama Lula, o Campeão Esquecido, porque essa é a definição dele. Ele foi campeão de tudo, e mesmo assim as pessoas esquecem. Então o Vinícius e o Fernando vão contar pra gente por quê e como isso é injusto. Alô, amigos do Eu Vim de Santos. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com o Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Vini, tudo muito bem? E hoje, num canal que a gente gosta muito, que a gente acompanha há muito tempo, do nosso grande amigo Felipe Noronha, ele abriu espaço para a gente aqui. Deus, se fosse ele, não teria feito isso, Vini. Ele corre grande perigo. Eu queria entender com você. Não, eu queria entender, não. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco do Lula, você que é o biógrafo do Lula, né? Mostra aí o livro aí quando puder, tiver na mão. Olha lá, Lula, não é à toa que o título é O Campeão Esquecido. Literalmente ele é esquecido. Eu queria que você falasse rapidinho do Lula, Fernando, para a galera aqui do Eu Vim de Santos, principalmente para a molecada um pouco mais nova, entender quem foi esse cara e a importância dele para o Santos e para o futebol brasileiro. Vini, o Lula, ele é o pai do Grande Santos, né? O Grande Santos da década de 50 e 60 foi criado pelo Lula, né? Só isso já o credencia a ficar entre os primeiros técnicos da história do futebol brasileiro, né? O time mais dominante da história do futebol brasileiro, né? Termos de clubes, foi o Santos, que ficou mais quase 20 anos aí de dinastia, vamos dizer assim, dominando o futebol brasileiro, o futebol internacional. E o Lula foi o criador. E quando a gente fala que o Lula foi o criador, é porque começou com ele. Ele assume o time em 1954 e o Santos já levava 19 anos sem conquistas. O último título do Santos de grande expressão tinha sido o Campeonato Paulista de 1935. E depois de pouco mais de um ano e meio de trabalho do Lula, o Santos é campeão paulista e aí inicia uma série de conquistas, tanto estaduais, que depois passaram para conquistas nacionais, sul-americanas e mundiais, que a gente ainda não viu no futebol brasileiro. Eu acho muito difícil que a gente vá ver. Pelas mãos do Lula, chegaram ao time principal do Santos os principais nomes da história do Alvinegro, como Pepe, como Pelé, como Dorval, como Mengalvio, Coutinho, Lima e afins. O Lula, além de ser o criador do Santos, foi o responsável porque essa boa turma de jogadores permanecesse junta por muito tempo e Sim. permanecesse ganhando por muito tempo. E acho que, além da capacidade do Lula de criar esse time, foi a de mantê-lo por tanto tempo no topo, né, Vini? E são vários Santos, né, Fernando? Porque o primeiro trabalho dele com título, que é 55, era um time, ainda sem o Pelé, Sim, que sim. tinha o herói do título, Vasconcelos, exato, Tite, Zito, Pepe ainda, Álvaro. Pepe novinho ainda, e aí o time foi tomando corpo ali no final dos anos 50, com a chegada de jogadores como o Pagão, fazendo um trio absurdo junto com o Pelé e com o Pepe, e O aí Pagão quem vai buscar é o Lula, né, Vini? Na exato, Portuguesa jogar. Santista. O Lula conhecia ele de ter trabalhado junto na Portuguesa Santista, mas aí é um mérito do treinador, via jogadores como poucos. É isso. E o Lula, e aí ele conseguiu encaixar aquele time fantástico dos anos 60 e tudo mais, assim. E o Lula pagou, né, o preço de terem colocado o rótulo dele de entregador de colete, né? É uma coisa que não acontece com outros caras que treinaram verdadeiras seleções. O Santos era uma seleção. Aliás, quero falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, é difícil comparar eras, comparar treinadores, comparar estilos diferentes, mas ninguém colocou essa pecha no Guardiola, por exemplo. Ele tinha Messi, e Xavi, Iniesta, Sabe? Sim. entendeu? Ele tinha, Sérgio Busquets. então, E ele tinha quando ele precisou, ele teve Ibrahimovic, quando ele precisou, ele teve Eto'o, depois Henry, ele foi buscar diversos outros jogadores, foi buscar Fábregas, né? E o Lula não tinha isso, o Lula tinha que buscar o Dorval no Força e Luz, isso né? aí. Porque o Lula não tinha dinheiro para poder tirar como ele não tinha um goleiro de muita segurança, ele não conseguia tirar nenhum jogador do Palmeiras, nenhum jogador do Corinthians, nenhum jogador do São Paulo. Ele criava jogadores, ele buscava para ter o Laércio, né, que foi o primeiro grande goleiro depois
que o Manga é campeão, mas o Manga, a torcida tinha um pouco de restrição Sim. quanto ao Manga, né? Para ter o Laércio, ele teve que dar o Formiga para o Palmeiras, que era o melhor zagueiro do futebol brasileiro, né? E aí chega o Laércio e também a manutenção do Jair, né? Jair Rosa Pinto, com essa negociação do Formiga aí para o Palmeiras, e ele consegue manter o time dele competitivo, né? Para poder ter algum. Ele teve que liberar o Tite para jogar no Corinthians, porque a proposta foi muito alta, mas ele tinha Pepe, ele tinha outros jogadores por aqui. E o Guardiola tinha essa facilidade. Não vou fazer que nem o Muricy, tá, pessoal? Quero ver o Guardiola tendo um trabalho aqui no Brasil, mas o Guardiola tinha essa facilidade que o Barcelona é um clube muito rico. O Santos até se tornou um clube muito rico depois, tá? Pouco depois. E aí depois depois de 59 até 62, o Santos era o clube mais rico e contratava os principais jogadores do país. Mas antes disso, o Lula fez um bom trabalho de garimpar jogadores. E todos os jogadores que a gente já falou, né? O Fernando principalmente por conta do livro do Lula e a gente por conta de outros projetos, como o do Lima e etc. Todos falam que o Lula conseguia extrair o melhor de cada jogador, conseguia potencializar o jogador. Por exemplo, você tinha o Tite, que era um ponto esquerdo. Às vezes ele jogava na direita para poder jogar um outro ponto esquerdo, como o Pepe, por exemplo, e jogava bem. Enfim, tem passagens marcantes, como por exemplo na final do Mundial contra o Benfica, que ele saca o Mengalvio do time de última hora, porque o Mengalvio é um jogador mais clássico, mais lento, coloca o Lima, que era um cara mais dinâmico, e o Santos vai lá e ganha de 5 E o a Olavo, 2. né? E o Olavo, né, Que já era um Vini? zagueiro veterano, né? E ele colocar o Olavo foi fundamental porque o principal jogador do Benfica na primeira partida no Maracanã tinha sido o ponta à esquerda Simões. Isso. Quando ele coloca o Olavo, um zagueiro de origem, e o Olavo era muito forte. O Batia. Olavo dá duas chegadas, batia pouco. Ele deu duas chegadas no Simões logo no começo do jogo, que deu uma tremidinha no Simões, podemos dizer assim. Claro. E essas duas mudanças que ele fez, o Santos colocou 5-0 no bicampeão europeu, tá? Na casa deles, né? E assim, o Mengalvio sabia da importância dele, tanto que nos jogos seguintes voltou, enfim, continuou sendo importante. Então é só um pouco do que o Lula fazia, era um grande estrategista. E lembrando, eu falei um pouco de seleção, que a gente está falando da era de ouro do Santos, que coincidiu com a era de ouro da seleção brasileira. E quantos jogadores do Santos não cedeu para os títulos mundiais do Brasil? Esses jogadores passaram pela mão do Lula. Então, assim, é uma importância incrível para estar na 22ª posição. Só um número aqui para o pessoal, Fernando: 943 partidas, com 619 vitórias, 144 empates, 180 derrotas. Impressionante, dá um pouco, quase 70%, né? É um número... Sim, um pouquinho mais de 70%. É um número inacreditável. Então, quando a gente abre essa lista e vê que o Lula ficou, por exemplo, atrás do... Olha essa, Fernando. Do Cuca, do Paulo Autuori, do Abel Braga, do Muricy, eu acho que o problema é mais embaixo, Fernando. O problema é um problema de formação, sabe? Ninguém é obrigado a conhecer a história do Lula. Mas um cara que é treinador de futebol, que trabalha com futebol, precisa, no mínimo, ter o conhecimento do que o Lula fez, né? A gente viu cada aberração nessa lista. O que você acha que Fernando? É um pouco de desconhecimento, um pouco de preguiça? Você, como biógrafo do Lula, acha que qual é o principal motivo dele estar lá? O nome do seu livro não é à toa, né? Mas qual é o principal motivo dele estar tão mal cotado? Ele não era um cara que fazia o marketing pessoal, era um cara mais bonachão. O que você acha o principal motivo para isso? Então, Vini, na verdade, no livro tem um dos capítulos, eu abordo exatamente isso, né? Os motivos que fizeram o Lula se tornar invisível para as gerações seguintes. E aí eu fui entrevistar muitas pessoas que conviveram com o Lula e algumas pessoas do meio. Eu consegui entrevistar o Dorival Júnior, né? Treinador de futebol, passou pelo Santos com muito sucesso. Consegui entrevistar o Geninho, né? E os dois demonstraram conhecimento, né? Da trajetória do Lula, da importância dele para o futebol brasileiro e para o Santos. E eles foram unânimes, né? Principalmente o Geninho, que acompanhou mais de perto o futebol na década de 60, né? E o Dorival é sobrinho do Dudu, né? Que jogou no Palmeiras na década de 60 e 70. E o Geninho falou uma frase muito relevante, né? Quando a gente bateu um papo, que ele falou que o time engoliu o técnico, né? E aí eu fui buscar outros profissionais, né? E foi bem legal, porque tem um livro chamado Algoritmo da Vitória, que foi escrito pelo José Salib Neto e pela Adriana Salles.
eles tratam exatamente dessa simbiose técnico e principal jogador, né? E aí eles abordam a relação, por exemplo, Tom Brady, né? Paulo Falei Antunes. igual, Vini, falei igual o Paulo Antunes, boa. Tom Não. Brady e o Bill Belichick. E ela aborda essas relações, né, de jogadores e treinadores, jogadores muito acima da média e treinadores que formaram parceria de sucesso. E é legal que ela cita o Lula, né, como um esquecido no livro dela, e ela até aponta aborda algumas hipóteses. Uma delas é talvez até o próprio Santos ter esquecido a imagem do Lula por muito tempo. Digo do Santos fomentar isso desde lá da década de 70, né? Quem era o Lula e fomentar isso perante seus torcedores. Ela acha também, e isso é bem relevante, né? O Lula morreu muito cedo, né? O Lula morreu com 50 anos de idade, morreu em 1972. Ele morreu 5 anos depois de ter encerrado o trabalho dele no Santos. Então, talvez ele não tenha tido tempo para disseminar as ideias de futebol dele, para ser entrevistado, para estar comentando, falando sobre futebol, dissecando aquela equipe que ele construiu e que ele conduziu por muito tempo. E, obviamente, também, Vini, a falta de interesse do brasileiro pela história, né? Pela Claro. história, seja de qualquer parte, principalmente a história do futebol. A gente sempre acha, né? Boa parte dos torcedores acham que sempre o mais importante está acontecendo nesse exato momento. E tem sempre bastante coisa lá para trás. E essa discussão sobre o técnico e da importância do técnico, ela não é de agora, é muito antiga, né? Bom, na década de 50, mais precisamente em 1955, a Gazeta Esportiva trouxe um editorial condenando o endeusamento dos técnicos e citando que na década de 20 e de 30 os jogadores se organizavam por eles mesmos e existiam muitas equipes jogando muito bem. Eu acho que isso também foi sempre uma questão de se desvalorizar o profissional técnico, e isso mudou muito nos últimos 20 anos, né? Então os profissionais mais novos acabaram ficando mais favorecidos por isso, né? Sim, não, voltou muito, principalmente nos anos 90 ali, né? Só para registro, Fernando, o único a votar no Lula, o único voto que ele recebeu foi do Maurício Cupertino, Me surpreendeu, cara. que é Me um surpreendeu. cara que é jogador do Santos, que está no meio do É da futebol, né? cidade, é da cidade. Ele tem algum cargo no Palmeiras, se não me engano. Eu Enfim, acho que foi ele um dos saiu agora entrevistados. e eu acho que ele é técnico no exterior agora, Vim. Olha só, é um cara que mostrou, pelo menos, conhecer um pouquinho da história. E ele Fernando, colocou o Lula como primeiro lugar, né? foi o Ele foi o único que único citou o Lula, voto. e citou o Lula como o primeiro, né? Isso. Só para a O gente nosso técnico finalizar, Lisca votou em Dori é, Kruschner, né? eu ia Ave chegar, Maria, cheia de eu, graça. eu ia chegar nisso. Para registrar, a gente tem umas coisas bizarras na lista. Por exemplo, o Antônio Lopes, o delegado, votou nele como terceiro melhor. E o Lucha, quem que você O acha Antônio que o Lopes colocou o Lucha Lucha o Antônio Lopes colocou o Lucha na frente dele, porque tomou aquele nó em 2006, né? deve ter colocado, cara? É o mínimo que eu espero dele. E você acha que o Lucha, o Antônio Lopes colocou o Flávio Costa primeiro? E você acha Boa que escolha. quem o Lucha colocou em primeiro lugar? Ele mesmo. Claro, ele mesmo. Mas isso surpreende o total de 0 pessoas. Zero pessoas. Como você falou, o Lisca foi de Dori Kruschner, um técnico que nasceu no final dos anos 1800. Tem uma noção. Lisca Eu quis não pagar de entendi essa cult, né? do. Cara, eu não entendi essa do Lisca. Não, o Dório Kruschner foi tipo super importante. Ele trouxe muito do Foi. conhecimento do futebol húngaro para cá, para o Brasil. Ele inspirou outros treinadores, sim. Muitos treinadores aqui no Brasil aprenderam com ele. Foi até bem legal fazer essa biografia do Lula, porque eu consegui conhecer muitos desses técnicos lá da década de 30, 40 e 50, né? Principalmente 40 e 50. Na década de 30, a figura do técnico era geralmente um diretor esportivo. E ele foi bastante relevante, mas não dá para dizer que ele foi o principal técnico da história do futebol brasileiro, né, gente? Por favor. O apelido dele não é Lisca Ução, é Lisca doido, né? Lisca sensato, né? Exatamente. E, cara, só agradecer, né, Fernando, o espaço que o Noronha deu pra gente. Quem quiser, eu não sei nem se eu poderia falar isso, mas o seu livro já acabou, mas eu acho que quem quiser comprar, dá um jeito aí, troca uma ideia com o Fernando aí nas redes sociais, fala com a gente lá. @Amigos do Urbano. Isso, fala com a gente lá no Amigos do Urbano. E agradecer aqui ao Noronha, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado pelo espaço, Noronha. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Valeu, Fernando, valeu, galera, até mais. Valeu, Noronha, valeu, pessoal. Tchau, tchau.